Hello, everyone. Olá a todos. There's 181 people connected so far. That's great. 180 pessoas conectadas até o momento, isso é ótimo. And it keeps going up. That's really wonderful. E o número continua My name is aumentando, é Sarah ótimo. Mandel, Meu and nome é I'm Sara Mandel so glad to welcome you here e today. eu estou muito We've got feliz an em receber exciting vocês hour planned. todos I aqui. support the Nós Laudato temos Si Action ótimos platform from planos para Indianapolis in the hoje. United Eu States trabalho as na a plataforma communications de ação specialist. Laudato Si em And I invite you to introduce Indianápolis, dos yourselves in Estados the chat Unidos. with your name Como and country. especialista em And in the comunicação, spirit of this convido a year's todos a season se of apresentarem creation no just chat com seu began, nome, that's país e no briefly espírito something do gives tempo some da hope for the criação future of que your current acabou de platform home. começar, escrever o que lhe dá I esperança welcome para o you futuro on da behalf of the terra, whole nossa team who casa works for the comum. Laudato Si Action platform and who helped prepare this Boas-vindas a webinar vocês hoje em nome de and toda a are equipe working que behind the trabalha na scenes. plataforma de ação Laudato Si, que The ajudou a platform is preparar este webinário e project of the trabalha Vatican's por trás Dicastery for das Promoting Integral câmeras. Human Development. A plataforma é To um projeto support do the Laudato Si Dicastério para o movement as its Serviço do global Desenvolvimento operational Humano partner, Integral do Vaticano, we are com o apoio do grateful for movimento so many Laudato Si como organizations parceiro and operacional individuals global. from around the world that are Agradecemos working às with us muitas to foster a organizações e culture indivíduos and de todo o practice of mundo que integral trabalham conosco ecology. para promover uma cultura e The prática platform de is ecologia inspired by integral. Pope Francis's A encyclical plataforma é letter, inspirada na carta Laudato Si, encíclica on do care Papa for our common Francisco home. Laudato Si sobre o cuidado da Laudato nossa Si means casa praise comum. be to you in the Laudato Italian Si dialect significa used by louvado Saint Francis in sejas, his no Canticle dialeto of italiano usado Creation. por São Francisco em seu Cântico das Participants of the platform Criaturas. undergo a Os journey of participantes da self-assessment and plataforma reflection passam por about uma their jornada de lifestyles and autoavaliação e practices, reflexão and sobre with seus support of estilos the de vida e platform, form práticas. concrete E com o plans apoio da to go plataforma, out fazem and take planos actions that concretos reflect a para more realizar holistic ações approach que to today's reflitam ecological and uma social abordagem crises. mais holística às Our atuais crises participants, ecológica e including many of social. you joining us Nossos today, participantes, incluindo come from muito a de variety of vocês aqui sectors, hoje, provêm de from vários individuals and setores, families to desde dioceses and indivíduos e parishes, famílias a religious communities dioceses, and paróquias, congregations, comunidades, congregações schools, religiosas, parishes, escolas, healthcare universidades, institutions, economic entities, and instituições de various saúde, groups and entidades econômicas e organizations. vários grupos e They work organizações. towards 7 Laudato Eles Si goals, trabalham em prol de 7 including objetivos responding to the Laudato cry of the Si, earth incluindo and the cry of responder the ao grito poor, da terra e o grito dos ecological pobres, education, educação ecological ecológica, spirituality, espiritualidade ecological ecológica, economics, economia the adoption of ecológica, sustainable adoção de lifestyles, estilos de and vida community resilience. sustentáveis e resiliência Our comunitária. goal in today's webinar Nosso objetivo no webinário is to de talk about hoje steps to é act falar with sobre passos creation, para and agir that com a it can criação. give you some concrete tips Espero that que align possa with lhe dar this year's algumas season of dicas creation concretas que titled se Hope alinhem and com o Act tempo with da criação Creation. deste ano, Our cujo tema é speakers today will share esperançar e what agir inspired com a them to get criação. involved in caring for Nossos the earth, palestrantes de hoje how vão that links to our partilhar o que os faith, inspirou and a se suggest some envolverem no concrete cuidado da ideas of how terra, you may como integrate isso this se liga à work nossa into the fé e life of sugerir your local algumas church ideias or concretas de organization. como integrar este As trabalho na always, vida these da sua ideas can igreja also ou be adopted organização into local. anyone's Laudato Como Si sempre, plan essas as they ideias continue também to podem ser evolve. adotadas So nos we'll have more on planos that Laudato soon. Si de qualquer pessoa à medida First, que a few caminham. practical announcements. Primeiro, alguns If avisos you need práticos. translation, Se we você are precisa offering de tradução, translations in oferecemos Spanish, traduções em Italian, espanhol, French, or italiano, Portuguese, francês ou and you can português. access them through the Você pode interpretations button acessá-las at the através bottom do of your botão screen. Interpretação na parte Click the inferior da Interpretations tela. button and then Clique choose no your botão language. Interpretação e escolha o seu This idioma. webinar is being recorded and Esse live-streamed webinário on está sendo YouTube. gravado e Only transmitido our ao vivo para o designated speakers will YouTube. be Só os visible, nossos and you will be able palestrantes to watch estarão the recording visíveis. later E você on poderá the assistir a Laudato Si gravação Action mais platform tarde no YouTube nosso channel. canal And it do will YouTube have da the plataforma slides and the de speaker ação Laudato information that will Si, be que available incluirá to you in that slides e recording. informação dos palestrantes que Third, estarão if you have any disponíveis para questions você. during the webinar, Se please você do tiver alguma submit dúvida them durante o by clicking webinário, on the escreva na Q&A seção button at any Perguntas e time. Respostas, Q&A, a qualquer momento. Just checking something. Any question Qualquer that is put into the pergunta regular chat colocada no might get chat lost because normal of pode se all of the perder. chats going through. So use the Q&A button and Então, we'll use a answer as área de many as we perguntas e can. respostas, QIA, e And then thank you also for responderemos helping o us build máximo this que global pudermos. community together today. Agradecemos por nos We ask ajudar a that you keep construir juntos chat esta comunidade participation on global hoje, topic and comentando no anything chat said apenas made in a assuntos sobre o spirit of tema respect e and mantendo o openness. espírito de respeito If e you'd like to look abertura. at our netiquette Se você guidelines, quer which you agreed consultar to in your nossas registration, you can find them diretrizes de at the link in etiqueta the com as chat. quais concordou na sua inscrição, você pode Finally, if encontrá-las you'd no like to link do attend the chat que September colocamos community agora. meeting that will be E, immediately finalmente, se following this quiser webinar, participar da and if reunião you da haven't comunidade registered de yet, you setembro, can logo still após do esse so. webinário, ainda Go não to se the link inscreveu, in the chat, ainda pode se inscrever and this no link no community meeting chat. will take place Essa in
reunião acontecerá no link do Zoom diferente, então faça sua inscrição. Esperamos continuar a nossa discussão lá.
E agora uma rápida olhada na nossa agenda para hoje, mostrando o que nós teremos. Teremos uma saudação e oração do diretor da plataforma de ação Laudato Si, John Mandel. Depois ouviremos nossos palestrantes principais representando o Centro de Conservação Santa Cateri, a Fraternidade pelo Respeito Animal e a Fazenda de Francisco. Se tivermos tempo, teremos perguntas e respostas, então escreva na seção de perguntas e respostas ao longo do nosso programa. E, por fim, teremos alguns avisos antes de encerrar e começar a reunião comunitária. Então, convido o diretor da plataforma de ação Laudato Si, John Mandel, para nos cumprimentar e conduzir uma oração de abertura para aqueles que participam do tempo da criação. Bom dia a todos, eu gostaria de desejar a todos um maravilhoso tempo da criação, alinhado com a mensagem do Papa Francisco de esperança para esse tempo. Vamos nos reunir e nos abrir para a promessa de renovação e transformação ao enfrentar os desafios que temos hoje. Nós buscamos a luz da esperança, que essa força nos dê uma firme vontade de agir com coragem e compaixão pelo futuro, por um futuro em que toda a criação viva em harmonia e frutifique. Oremos. Deus uno e trino, Criador de tudo, nós vos louvamos por vossa bondade, visível em toda a diversidade que criastes, fazendo de nós uma família cósmica que vive numa casa comum. Pela terra que criastes, recebemos amor e alimento, abrigo e proteção. Confessamos que não nos relacionamos com a terra como um dom maternal recebido de vós, nosso Criador. Nosso egoísmo, ganância, negligência e abuso causaram a crise climática, perda de biodiversidade e sofrimento humano, e também sofrimento para todas as nossas criaturas irmãs. Confessamos que não conseguimos ouvir os gritos da terra, os gritos de todas as criaturas e os gemidos do espírito de esperança e justiça que vive dentro de nós. Que o vosso Espírito Criador nos ajude em nossas fraquezas para que possamos conhecer o poder redentor de Cristo e a esperança que nele se encontra. Que os gemidos do Espírito façam nascer em nós a disponibilidade para vos servir fielmente, para que possamos ouvir e curar a criação, para esperançar e agir junto com ela, para que floresçam as primícias da esperança. Deus amoroso e Criador, pedimos que nos torneis sensíveis a esses gemidos e nos façais ter a mesma compaixão de Jesus, o nosso Redentor. Concedei-nos uma nova visão do nosso relacionamento com a terra e uns com os outros, como criaturas feitas à vossa imagem. Em nome daquele que veio para proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Obrigada por compartilhar essa oração, John. Todos sabemos que as ações destrutivas da humanidade criaram grandes desafios, incluindo, como diz a oração, a crise climática, a perda de biodiversidade e o sofrimento humano que vem da degradação ecológica. Nossos palestrantes hoje representam 3 caminhos pelos quais podemos dar passos para agir com a criação como resposta positiva: conservação da terra, cuidado com os animais e agricultura sustentável. A mensagem para o tempo da criação deste ano nos lembra que esperançar num contexto bíblico não significa ficar parado e quieto, mas sim gemer, chorar e lutar ativamente por uma nova vida em meio às lutas. Você vai ouvir como os nossos palestrantes estão empenhados em enfrentar de frente os desafios ecológicos atuais e com grande confiança em Deus, agindo junto com a criação para proteger a nossa terra e tudo que ela contém. Primeiro, temos Kat Henke e Bill Jacobs, do Centro de Conservação Santa Cateri, nos Estados Unidos. O Bill fundou o centro em 2000 e, com mais de 30 anos de experiência em ecologia, conservação de terras e gestão organizacional,
Atua agora como consultor ecológico sênior. A Kat tem mestrado em gestão ambiental e ciência da conservação de ecossistemas e é a atual diretora executiva do Centro Ecologia Espacial e coordenadora. O Centro de Conservação de Santa Catarina é uma organização de conservação católica dos Estados Unidos que oferece orientação, estratégias de planejamento e proteção de conservação de terras e educação em ecologia integral dentro de uma estrutura católica. Incentivam indivíduos, paróquias e escolas a registrar seus quintais e terrenos de igrejas e escolas como espaços de habitat protegido. Também priorizam o relacionamento com as comunidades indígenas locais e adquirir terras para protegê-las. Depois, teremos duas apaixonadas defensoras do cuidado de animais, Estela Torres e Bárbara Vietka. A Estela é mexicana, mora na França e foi presidente da Fraternidade pelo Respeito aos Animais na França, onde trabalha desde 2016. A Bárbara é polonesa e coordena o grupo Cristãos pelos Animais da Polônia. É a animadora Laudato Si e dirige a equipe de cuidado da criação do Congresso de Católicos na Polônia. A Fraternidade pelo Respeito Animal se esforça para reconhecer os animais como criaturas amadas de Deus e trabalha para promover uma abordagem teológica positiva aos animais, a fim de melhorar a forma como eles são tratados. O Cristão pelos Animais é um grupo de católicos que reconhece que o bem-estar humano e o animal estão profundamente ligados e que a nossa fé nos chama a cuidar de todos os seres sencientes e a defender o seu direito de viver de acordo com as suas necessidades naturais e sem sofrimento causado pelos seres humanos. Ambas as organizações querem trabalhar com outras pessoas que acreditam que cuidar dos animais é essencial para cuidarmos de toda a criação da vida, da Terra. Por último, mas não menos importante, gostaria de apresentar Maria Virgínia Solis Vanish, uma empreendedora social argentina que trabalha na agricultura sustentável como cofundadora e copresidente da Fazenda de Francisco. Ela também é membro do setor econômico da plataforma de ação Laudato Si desde o início. A Fazenda de Francisco começou em 2021 durante o encontro do Papa Francisco com jovens empresários, acadêmicos e agentes de mudança, chamando-os a dar uma nova alma à economia. O objetivo do grupo fundado era criar um sistema agroalimentar justo e a partir do zero, com os agricultores do centro. Isso é conseguido através de dois pilares: formar agricultores com foco na agricultura regenerativa, economia e espiritualidade, e trazer as vozes dos agricultores para processos globais como as COPs. Então, para começar, sou muito curiosa para saber como cada um de vocês se inspirou para fazer o trabalho que realizam pelo cuidado da criação. Houve algum momento ou evento que te motivou? E você consegue estabelecer uma ligação entre os ensinamentos católicos e a sua área de especialização, seja conservação da terra, cuidado dos animais ou agricultura sustentável? Vamos começar com o Centro de Conservação Santa Catarina, depois vamos para os Cristãos pelos Animais e a Fraternidade pelo Respeito Animal, e depois a Fazenda de Francisco. Então, Bill, por favor, nos ajude. Obrigado, Sarah. Olá a todos. Eu fui abençoado como criança por ter pais e avós que me introduziram à natureza com muitas atividades, como acampamentos, caminhadas. Nós passávamos horas fazendo trilhas. Por exemplo, os meus pais me levavam à missa todos os domingos, ao catecismo, uma vez por semana. Eu estava imerso na natureza e na fé desde criança. As árvores, particularmente, me eram fascinantes e ainda sou fascinada por elas. Muito altas, fortes, firmes e também muito silenciosas. E para mim, as árvores refletem a imagem de Deus como forte, firme, amoroso, misericordioso e que fala conosco muitas vezes no silêncio.
O meu amor pelas árvores me levaram a estudar silvicultura, e eu fiz um mestrado em silvicultura. Depois eu trabalhei em ONGs de conservação, cujo objetivo era preservar toda a vida na Terra. E eu pensei, uau, toda a vida na Terra é uma tarefa e tanto. Mas eu logo me dei conta de que a ciência e os esforços humanos sozinhos não seriam bem-sucedidos e precisaríamos ter alguma referência a Deus, o nosso Criador. Então, eu busquei na Bíblia as respostas e eu descobri que o nosso problema real é o pecado, que rompe o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com toda a criação. Os meus primeiros passos no cuidado ambiental foram escutar, em primeiro lugar, a escutar a Deus e as pessoas e a natureza e aprender na igreja e na doutrina católica. Quase 25 anos atrás, eu comecei a compartilhar as passagens da Bíblia e da doutrina católica num site. Isso foi o início do Centro de Conservação Santa Catherine, e recentemente eu e a Kat escrevemos um livro para crianças sobre Santa Catherine e será publicado no ano que vem. E eu tenho muita gratidão por tudo isso e passarei a palavra para a Kat. Muito obrigado. Assim como Bill, eu desde jovem amava a natureza, estar na natureza e sentia uma proximidade enorme de Deus através da natureza. Eu fui criada católica, mas eu não tinha uma educação sobre a ecologia e como ela é interligada à nossa fé, então mas quando eu cresci, eu resolvi fazer uma carreira na conservação e a conexão, e não havia quase conexão entre o meu trabalho profissional e a minha fé. Eu tive aquilo que vocês podem chamar de conversão ecológica depois de 2018, após o nascimento da minha filha, e foi uma revelação quando eu estava dirigindo, indo para uma reunião em que eu estava removendo barragens para uma ONG, eu comecei a pensar em quanta terra a igreja e as pessoas católicas tinham sob seus cuidados, e eu pensei, como é que eu posso usar as minhas habilidades profissionais para ajudar a igreja a fazer isso? Então, eu voltei para casa e comecei a pesquisar no Google sobre entidades católicas de conservação, e o Centro Santa Catherine foi o primeiro que apareceu, e eu escrevi para o Bill, e o que aconteceu depois foi uma coisa inesperada. Quando eu comecei a trabalhar para o centro, eu pensei comigo mesma, eu devo criar um habitat de Santa Catherine, eu quero fazer o que o centro faz, então o meu quintal começou a ser transformado num habitat, e passou a ser um anseio meu de transformá-lo numa área protegida, e eu comecei a ver a beleza da nossa fé e da conservação juntas, e eu vi as relações integradas entre as criaturas e a minha fé. Então, eu pensei, se eu trabalho na conservação e eu não me dei conta disso, eu posso ajudar muitas pessoas a se darem conta disso, pessoas que não estão envolvidas no trabalho. Obrigado, Kat. A nossa segunda parte é a conexão entre a fé e a conservação. Qual é a conservação? A conservação da terra envolve proteger e administrar a terra, proteger recursos naturais, ecossistemas e a biodiversidade para o presente e para as futuras gerações. Isso inclui proteger a terra e a água, restaurar áreas degradadas e praticar o uso da terra sustentável e justo. A Santa Catherine via a criação como um dom de Deus,
que nos foi confiada como guardiães, e nas primeiras páginas da Bíblia, no Gênesis, nós somos chamados a cultivar a criação e cuidar dela. O Papa Francisco, na Laudato Si, destaca a importância da conservação da terra dentro de uma estrutura de ecologia integral que conecta a saúde ambiental e o bem-estar humano e social. E o Santo Padre enfatiza que o cuidado e as práticas de conservação e restauração podem e devem nos ajudar também a cuidar dos mais vulneráveis e impedir as mudanças climáticas. Nós devemos ajudar os ecossistemas e criaturas a se recuperar da mudança climática. E Santa Cátere foi inspirada por santos como São Francisco de Assis. Ela via o mundo natural como sacramental, ou seja, um lugar onde nós encontramos a graça de Deus. Então, ao conectar a fé e a conservação da terra, os católicos realizam tanto um chamado espiritual quanto uma necessidade social. Gostaria de acrescentar a isso apenas que, ao nos aprofundar nas Escrituras, nós vemos que ela está totalmente envolvida nos simbolismos da natureza. Metade dos salmos, cada parábola de Jesus incorpora a natureza que estava ao redor dele, e eu acho que, para mim, o mais profundo da conservação da natureza tem a ver com os escritos místicos, como São João da Cruz e Thomas Merton, e entender a profundidade de quão interconectadas estão a ecologia e a natureza com a nossa fé. E a Eucaristia é uma maneira como Jesus usa os frutos da natureza para se tornar presente para nós, e o sacrifício da missa incorpora toda a criação. E isso é possível ser encontrado nas orações eucarísticas, na liturgia das horas, no calendário litúrgico, na festa de João Batista, que está muito próximo ao solstício de verão no hemisfério norte, que é o mais longo dia. Ele diz que Jesus deve crescer e ele deve diminuir. Eu acho que há uma interconexão profunda entre a nossa fé e a natureza, e quando nós nos damos conta da importância disso para manter essas relações com a natureza como parte da nossa fé, nós vemos que há uma conversão ecológica que vai restaurar o equilíbrio em nós, e nós passaremos a dar os passos na conservação. Thank you so much. We'll pass it on to Estela and Barbara now. Muito obrigada. Vou passar para Estela e Bárbara agora. Ok, hello everybody. Muito bem, olá pessoal, muito obrigada por me convidarem. Minhas razões para integrar o cuidado dos animais na minha fé é que desde criança eu amava os animais e eu orava por eles, convencida de que Deus se importava com eles. Eu comecei a questionar isso porque minha igreja não mencionava os animais. Aí eu pensei, como o amor infinito de Deus pode ser reservado apenas aos seres humanos e não ter compaixão aos animais? Isso me levou a confundar a fraternidade pelo respeito animal. Nós começamos a organizar
conferências junto com uma faculdade jesuíta. Nós começamos a escrever livros e a orar pelos animais e pela conversão dos nossos corações humanos. Um dos assuntos chaves sobre a minha urgência para agir foi ver a crueldade como os animais eram que eles eram submetidos. E eu fui vendo os números absurdos de animais mortos para consumo animal. E também eu fiquei chocada de ver como a pesca industrial está destruindo a vida oceânica. De lá para cá, eu tenho visto animais em intenso sofrimento e começar a achar que isso é inimaginável. A seleção genética para animais de corte e a mutilação de animais antes de serem abatidos. Isso é contrário à dignidade animal, causar sofrimento, a morte de animais, diz o Papa Francisco, sem uma necessidade. Eu comecei a ver que, ao mesmo tempo em que os combustíveis fósseis dominam as discussões sobre o clima, a agricultura industrial é deixada de lado, e eu acho que precisamos olhar para isso também. E eu já ouvi de alguns cristãos que cuidar de animais significa tirar de algum ser humano, mas se tudo está interligado, cuidar dos animais não significa tirar nada dos seres humanos ou ter que escolher. Por que não podemos cuidar de ambos? Então, eu também, a minha esperança é incluir animais e peixes criados para alimentos sob a nossa responsabilidade, porque a Laudato Si fala sobre o cuidado da casa comum, mas isso pode levar a uma confusão sobre os animais. Ouvir o grito da terra quer dizer que os animais compartilham a terra conosco. Então, os animais ilustram, e o cuidado deles ilustram como tudo está interligado, porque não só os animais sofrem, mas também os seres humanos mais vulneráveis é a própria terra. Então, se tudo está interligado, eu também sou chamada a responder ao grito dos animais. O meu interesse na ecologia começou quando eu descobri como a economia do dinheiro e o nosso estilo de vida fazem sofrer os pobres animais que não têm nem um pouco da nossa misericórdia. Eu me senti totalmente ligada a eles. Eu vi documentários sobre extinção de espécies, agricultura e pesca industriais e os seus impactos, e cheguei a um choque, me perguntando por que na igreja onde falamos sobre amor, misericórdia e cuidado, os animais nunca são mencionados, apesar de sabermos que eles sentem, pensam e sofrem. Eles são as criaturas que sempre serviram a nossa vida e a nossa civilização. Como podemos pagar a eles por esse serviço? E comecei a estudar as escrituras e fiquei muito aliviada de descobrir que tinha uma sólida base para a nossa obrigação de cuidar dos animais nas escrituras, mas isso não estava sendo ensinado. E quando nós falamos de cuidado da criação, não pensamos em outros seres sencientes. Pelo menos aqueles que nós criamos, eles são recursos. Se a gente pensa nele como recursos, eles não sentem nem sofrem. E isso é um sujeito da nossa moral, deveria ser assunto da nossa moral. A produção de comida, da maneira como é feita,
parte o meu coração e eu resolvi me tornar vegana para mostrar solidariedade com os animais. A encíclica, para mim, foi uma revelação e grande fonte de esperança. Pela primeira vez na minha igreja, eu vi como o antropocentrismo pode ser distorcido. Então, eu comecei a participar do movimento Laudato Si, da plataforma e instituições que defendem os animais na Polônia e começar a chamar a atenção dos católicos para como tratamos os animais. E eu comecei a dar oficinas sobre como os animais são parte dos nossos desafios da ecologia integral. Os animais são seres feitos por Deus e a compaixão por eles são um sinal de respeito à humanidade e prova de que amamos a Deus. Sobre a conexão entre a fé e o cuidado dos animais, há textos bíblicos que demonstram uma conexão direta entre os animais e Deus e a sua preocupação, a preocupação de Deus com os animais. Eu tenho poucos exemplos, mas eu convido vocês a ler os teólogos católicos que dizem que os cristãos devem cuidar dos animais com base na sua fé. Um dos trechos que eu esqueci foi: nós vivemos num mundo que criou todos, e não só os seres humanos, mas a criação toda, incluindo os animais. E como criaturas de Deus, elas têm um valor intrínseco. Nós vemos nas Escrituras, desde o repouso sabático dos animais, quanto o Jesus dizendo que até os pássaros recebem a atenção de Deus. E Deus deu aos seres humanos responsabilidades específicas de cuidar da criação. O domínio de Gênesis era visto como tirania e hoje em dia é visto como cuidado. São João diz que Deus é amor e tudo que ele faz é por amor. E feitos à imagem de Deus, nós somos chamados a cuidar daqueles que precisam ser cuidados. O bispo Desmond Tutu diz que Deus, em cuja imagem fomos feitos, é santo, amoroso e justo. E nós não somos assim como Deus ao maltratar os animais. E na vida dos santos, nós vemos que eles viveram em harmonia com os animais e em relações pacíficas com eles, sentindo como todos os seres eram frutos do amor de Deus. O primeiro texto que eu li fala sobre o propósito dos animais sendo glorificar a Deus, sendo feitos para glorificar a Deus. Nós lemos nos Salmos que Deus deu muitas das mesmas qualidades a nós e aos animais. No entanto, os animais da pecuária intensiva não podem florescer num ambiente em que, por exemplo, os pintinhos são separados pelas suas mães desde o início, os animais não têm espaço ao ar livre e não podem nem se virar. Os animais foram feitos para louvar a Deus da sua própria maneira e, ao permitir o seu sofrimento, nós negamos o chamado de Deus a cuidar da sua amada criação e a todas as suas criaturas. O que os animais têm a ver com a ecologia? O relatório de 2023 do IPCC diz que a agricultura industrial emite pelo menos 1/3 de todas as emissões causadas pelos homens e a produção animal intensiva é também a causa de muito desmatamento. E a população de animais
silvestres está diminuindo, já diminuiu 24%, e a proteína animal, no final das contas, é ineficiente, porque nós temos que plantar vegetais para alimentar os animais e eles nos dão apenas 17% da proteína que os vegetais dão a eles. As comunidades que dependem da pesca artesanal estão passando fome. E em 800 milhões de pessoas sentem fome em vários lugares, e, ao mesmo tempo, em algumas sociedades, o hiperconsumo de proteína animal leva a doenças cardiovasculares e obesidade. As grandes fazendas são a fonte de epidemias, e os antibióticos levam à resistência aos antibióticos. E os animais não têm escolha sobre o seu sofrimento. Em países ricos, precisamos reduzir o consumo de produtos animais. Os cientistas pedem uma mudança urgente na maneira como produzimos e consumimos comida, que é a oportunidade mais imediata de impedir as mudanças climáticas e parar com a crueldade e alimentar as pessoas. Agora nós vamos passar para nossas próximas palestrantes. Muito obrigada, Sara, por essa oportunidade de compartilhar a história da Fazenda de Francisco. A história da nossa conversão ecológica começou em 2019, quando o Papa Francisco chamou jovens empresários e acadêmicos a se juntarem e criar uma economia com uma nova vida, que era a economia de Francisco e Clara. Especificamente, eu estava num grupo de trabalho que chamava Lutar contra a Injustiça Cultural. Nós vínhamos de origens do mundo que estava ligada à agricultura, especialmente à agricultura de larga escala, e nós fomos chamados a lutar contra a injustiça que nós estávamos vendo nesse tipo de agricultura. Na Alemanha, um dos nossos membros do grupo na Alemanha, ele descobriu que nos mercados da África os produtos locais custavam mais caros do que os produtos exportados da Europa para lá, importados da Europa para lá, que tinham subsídios para continuar sendo produzidos. E isso nos levou a trabalhar com a Fazenda de Francisco na Nigéria. Todos nós vínhamos de países em que nós víamos como as injustiças climáticas estavam afetando a nossa prática de agricultura, e nós começamos a pensar em colocar a conversão ecológica que acontecia na nossa vida, na prática, e para mudar a maneira como a agricultura causa mudanças climáticas, e começar a espalhar essa maneira, esse novo conhecimento de agricultura pelo mundo. Eu gostaria de dizer que a agricultura sustentável, ou o que nós chamamos de agricultura regenerativa, funciona de uma maneira que colabora com o ecossistema de forma única. E por isso eu quero compartilhar uma reflexão sobre 3 símbolos presentes na agricultura regenerativa, mas também nas nossas escrituras, que são o solo, o pão e o agricultor, e que são a conexão entre a fé e o que eu faço. O solo, como foi dito pelos meus colegas antes, no livro de Gênesis, na criação, Deus pega a terra, e na agricultura regenerativa é o solo que não tem vida. E
convertido e essa terra que tem vida se torna solo. E Deus diz, do pó tu vens e do pó tu retornarás. E Ele dá o espírito da vida ao homem que é criado, então, a partir do solo. O pão aparece em vários momentos da Escritura que é o fruto da agricultura. Não há nenhuma maneira mágica de criar pão. Para fazer bom pão, você tem que ter boa agricultura e o pão nas Escrituras é um símbolo da fraternidade, da solidariedade e também da criação da comida. E, por último, para ter um bom pão, é necessário ter uma mão, um rosto atrás, ou seja, o agricultor. E o agricultor é expresso, ele é mencionado nos nossos evangelhos várias vezes. Jesus usa o símbolo dos agricultores para falar sobre quem é um bom homem, ou um bom ser humano. E ele descreve um bom ser humano ou um bom agricultor em várias passagens da Bíblia e fala de muitas coisas nas quais acreditamos e que praticamos na agricultura regenerativa e sustentável. Jesus descreve o agricultor, o bom homem, bom ser humano, comparado com o reino dos céus, por exemplo, dizendo que o reino pode ser comparado a um agricultor que plantou uma semente no seu campo. E depois, esse evangelho especificamente fala sobre como o agricultor consistentemente, todos os dias, cuidava da sua propriedade para ver o fruto da sua plantação. Eu não sou teóloga e vocês talvez conheçam os evangelhos melhores do que eu, mas Jesus fala de uma certa forma das boas práticas da agricultura, que é prestar atenção nas pequenas coisas, por exemplo. Então, quando nós pensamos na conexão entre a fé e a agricultura, nós pensamos que a agricultura é uma maneira de pregar o evangelho e viver a nossa fé. Por último, gostaria de compartilhar um trecho da Laudato Si, em que nosso querido Papa Francisco, no capítulo 5º, recomenda o que devemos fazer, o que devemos praticar. Ele diz que devemos começar a trabalhar juntos em diferentes países, em diferentes lugares. Isso é o que ele diz no passagem 165 da Laudato Si, e ele diz que, por exemplo, podemos fazer uma agricultura diversificada e sustentável. É isso que eu queria compartilhar com vocês e devolvo a palavra a Sara. Obrigada. Thank you, all of you. Wow. Just your stories are so inspiring. Obrigada, uau, muito obrigada pelas suas histórias que são tão inspiradoras e é tão lindo ouvir vocês falarem nessa conexão entre a nossa fé e as expressões sobre como podemos ser melhores guardiães da natureza, através da conservação da terra, do cuidado dos animais e a agricultura sustentável. É parte da nossa vocação. Uma outra questão que temos, porque muitos dos nossos participantes estão fazendo seus planos Laudato Si e colocá-los em prática, se vocês têm algumas dicas e sugestões que possam sugerir sobre como a sua especialidade pode ser compartilhada com a vida da nossa igreja, da nossa vida da igreja, das nossas escolas e comunidades. Temos pouco tempo, mas gostaríamos que dessem uma palavrinha breve sobre tudo isso. Thank you, Sarah. Obrigado, Sara. Eu tenho algumas sugestões, que elas podem ser incluídas num plano de ação. A conservação tem a ver com tecnologia e ciência, e algumas pessoas
acham que vão encontrar a solução para tudo na ciência, mas a ciência sozinha não vai resolver os problemas, porque como católicos sabemos que o problema fundamental que temos é o pecado e as nossas relações desequilibradas com Deus, com os irmãos e a criação. Eu gostaria de começar com a fé católica. E a partir daí, a primeira sugestão, amar a Deus, amar o próximo. A igreja nos lembra que o respeito à vida e à dignidade do ser humano também deve se estender ao restante da criação, que deve se juntar a nós no trabalho para louvar a Deus. Depois, participar da igreja, da liturgia, dos sacramentos. Na missa, nós celebramos a Eucaristia usando os frutos da terra, do qual o pão e o vinho são feitos. E o sacramento da nossa salvação é também um sacrifício de louvor e ação de graças pela obra da criação. E no batismo usamos a água, e o uso da água nos lembra da nossa obrigação de honrar e proteger os recursos, as fontes de água limpa. A oração é importante. Reze pelos pobres, marginalizados, doentes, e busque a intercessão dos santos, como Santa Cátere, São Francisco e Santo Isidoro, o agricultor, com relação ao cuidado da criação. Plante alguma coisa. Plante uma flor, uma árvore, um jardim. Comece pequeno. Comece com pequenas coisas, plantando uma flor selvagem pode fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente das crianças. E essa mudança em uma pessoa pode contribuir muito com a conservação ambiental. E, por fim, restaurem os hábitats para as pessoas e para a vida selvagem. Isso pode ser feito na sua casa ou na paróquia, plantando flores nativas para a polinização, fazer os habitats Santa Cátere, como nós dizemos. Temos muitos exemplos no nosso site mostrando como as pessoas estão fazendo habitats de Santa Cátere no mundo inteiro. E também considerar participar de projetos mais amplos, como manter 30% dos terrenos da igreja preservados. Nós chamamos esses projetos de arcos de paróquia. A Igreja Católica é uma das maiores proprietárias de terra do mundo e juntos podemos fazer uma mudança significativa ao transformá-los em terras de conservação para proteger a terra e a água. Vou passar para a Cat. Thank you. And so I think just to piggyback off of that and the part Só about para acrescentar a isso pouquinho, infundir alguns recursos da fé católica sobre a criação e nas nossas comunidades católicas é importante trazer um pouco desse calendário litúrgico em conexão com o estilo de vida agrário e os simbolismos naturais para a comunidade, porque isso pode iniciar uma conversão católica na comunidade de que participando. E todos verão como isso é importante para a nossa fé católica. No nosso site, nós temos uma biblioteca de fé ecológica, e uma vez passando por uma conversão ecológica, as pessoas começam a ver a necessidade de mudar e começar a olhar para a ciência, a melhor ciência com outros olhos, por exemplo, de restaurar a natureza, como ela estava quando os indígenas viviam, por exemplo, em maior harmonia com a criação. Entender quem vivia aqui antes de nós, ou como interagiam com a terra, como
eles estão vivendo hoje e como nós podemos trazer algumas dessas práticas de administração e cuidado da terra na nossa vida e integrar a ecologia e conservação da terra em currículos de escolas católicas, ou criar pastorais, formar também, por exemplo, jardins que tenham algumas plantas nativas e preservar propriedades de tamanho maior, ter refúgios para a vida selvagem. Por fim, mas entender como construir essa conversão ecológica holística e cuidar da criação e trazer tudo isso para a igreja é importante, integrar tudo isso à vida da igreja. Vamos passar para Estela e Bárbara. Vocês têm alguns pontos rápidos para compartilhar? Nossas sugestões para uma resposta mais completa, nós recomendamos ver um documento que tem políticas para organizações católicas, cujo link eu vou compartilhar aqui para vocês. São diretrizes para o cuidado ético dos animais para católicos. Entender, por exemplo, as necessidades dos animais, e as pesquisas veem que a visão ultrapassada de que os animais, são seres apenas instintivos, isso não é mais válida. E algumas práticas com os animais não são mais eticamente justificadas. Devemos reconhecer o impacto da pesca e da pecuária, industriais, são fontes de grande injustiça e são injustificadas quando a nutrição humana pode recorrer a plantas, alimentos de origem animal. A redução de consumo de carne vai melhorar o bem-estar animal, recuperar terra, habitats, água, e cortar as emissões de carbono e reduzir os problemas ambientais que afetam especialmente comunidades pobres. Um mundo bem alimentado é possível usando os alimentos de base vegetal de forma mais eficiente. Uma outra sugestão é procurar fazendas orgânicas e priorizar o bem-estar animal em vez da produtividade e cuidar das suas necessidades materiais e básicas, e viver vidas mais longas e morrer sem sofrimento. Cuidar dos animais é um imperativo ético para apoiar as comunidades mais pobres, proteger ecossistemas e reduzir as mudanças climáticas. Só mais alguns exemplos concretos do que nós podemos fazer. Claro, lembrar-se que tudo deve ser ajustado à capacidade de cada pessoa e comunidade. Todos podem, todo mundo pode deixar de desperdiçar comida, ter aulas de culinário, hortas comunitárias e, por exemplo, exigir que os nossos alimentos venham de uma produção ética. E quando formos promover eventos religiosos, só dá a opção de alimentação vegana nos nossos encontros, por exemplo, pode ajudar e reforçar a interconexão entre
entre a nossa fé e o bem-estar animal nas pregações, por exemplo. Se nós trabalharmos diretamente com animais, vamos respeitar a sua dignidade como criaturas. Não leve as crianças, por exemplo, a zoológicos ou circos com animais, ou fazer touradas, usar animais em rodeios, por exemplo. Se possível, participe de debates sobre políticas, sobre a pecuária extensiva e o bem-estar animal. Contribuir para a mudança sistêmica. Nós cristãos somos 1/3 da humanidade, nós produzimos e consumimos, nós podemos mudar o jogo. E lembremos-nos que cada produto de origem animal não vem de uma vida pela qual o Criador se importa. Vamos tratá-los com compaixão e rezar por eles. Wow, so many great ideas. Maria Virginia, any Ótimas final thoughts for you? ideias. Maria Virgínia, nossas últimas considerações de vocês. Obrigada, Sara. Gostaria de compartilhar recomendações baseadas em duas coisas. Primeiro, nos reconectar com venha nos saber sobre a nossa experiência da Fazenda de Francisco, como nós vemos o futuro dessas colaborações, os nossos sonhos. Com relação à experiência, no nosso caminho, nós fomos abençoados de ver muitas conversões ecológicas, e uma história muito rápida que quero compartilhar é que, quando eu estava na universidade de verão, eu conheci um professor, um teólogo, que se deu conta de que, ao entender a teologia melhor, ao ensinar teologia, ele viu que ele precisava entender a teologia melhor e tinha que se tornar um agricultor. E aquilo que ele começou a ver como aquilo que ele sabia na teologia podia ser aplicado à agricultura, e aquilo que ele aprendia na agricultura podia ser aplicado à teologia. E ele criou um curso chamado Agricultura Regenerativa e Ecologia. Ele conseguiu integrar e viver essas duas coisas na universidade. Se você está na universidade, eu gostaria de sugerir esse curso para vocês. Uma outra história muito rápida é que, na Fazenda de Francisco, nós ganhamos um prêmio da Diocese de Assis, e nós, com esse dinheiro, começamos uma fazenda na Nigéria e interagimos com o pároco, e ele tinha experiência de agricultura com a comunidade, e ele, então, resolveu fazer também. Ele já tinha feito um treinamento em agricultura e queria implementar aquilo junto conosco na Fazenda de Francisco. Eu incentivo vocês a sempre participarem da igreja e ver a igreja como sua parceira. E, por último, a maneira como nós vemos e sonhamos o mundo é que organizações como a Fazenda de Francisco e outras possam colaborar com a diocese e a igreja local, e que consigam ser parceiros e construir projetos em que a igreja local possa ter algum terreno, e que alguma organização como nós possa fazer parcerias com a paróquia para fazer com que esses terrenos sejam propriedades de produção sustentável para alimentar a diocese e a comunidade e trazer vida ao solo. Essas são as minhas sugestões, e, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Uau! Quando eu vejo depois as gravações, eu quero fazer. Eu tenho tantas ideias, ótimas ideias, e alguns comentários no chat. Alguém disse: esse tópico é um ângulo completamente diferente para mim, é muito bem documentado. Muito obrigado por isso. Então, muitíssimo obrigado aos nossos palestrantes. Nós teremos uma reunião comunitária
comunitária depois. Se vocês tiverem perguntas, não temos pergunta agora, mas vocês podem discutir essas questões na reunião comunitária. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Muitíssimo obrigada a toda a nossa equipe técnica, aos nossos tradutores e a nossa equipe técnica. Se você quiser receber novidades da plataforma de ação Laudato Si ou se inscrever, acesse o site laudatoSiActionPlatform.org. Você vai ver uma versão da plataforma em português. Se você já é inscrito, não se esqueça que agora você pode carregar uma versão da sua reflexão e do plano Laudato Si para cada ano civil no seu painel, e fazer isso ajuda você a se comprometer e incentiva outros participantes da plataforma na sua jornada. Se você tem alguma história de sucesso, escreva para info@laudatosiactionplatform.org ou nos marque nas redes sociais. E se você quiser participar da nossa reunião comunitária, você pode fazê-lo clicando no link no chat, vai ser apenas em inglês, aberto a todos. E é uma oportunidade de compartilhar histórias positivas, fazer perguntas, e ainda há tempo de se inscreverem. Daqui a 5 minutos é que nós iniciaremos essa reunião, então vocês vão ter um intervalinho para sair do computador e depois voltar. Finalmente, o tempo da criação deste ano começou no dia 1º de setembro, com o tema Esperançar e Agir com a Criação, e vai até o dia 4 de outubro. Não perca essa oportunidade de convidar as suas redes a participarem da plataforma de ação Laudato Si, com os seus mais de 9.500 indivíduos e grupos participantes no mundo inteiro. Você pode descobrir mais em tempodacriação.org. O nosso próximo encontro será daqui a 2 meses, no dia 14 de novembro, na nossa celebração anual. Então, reserve a data de 14 de novembro para celebrar tudo que foi alcançado coletivamente este ano entre os participantes e amigos da plataforma de ação Laudato Si. Fique atento ao seu e-mail. Muito obrigada mais uma vez, e para aqueles que forem participar da reunião, nos vemos em 5 minutos. E para todos os demais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde estão, e muito obrigada por participarem.